Vamos iniciar com um dos movimentos mais conhecidos, mais falados, mais famosos, que é a Guerra de Canudos, tá? Então, para quem tá chegando, nós estamos falando de revoltas do período republicano, ok? As mais discutidas em prova. Bom, a Guerra de Canudos é um movimento conhecido como movimento messiânico e talvez muita gente não consiga entender muito bem essa palavra, né? O messianismo. Isso envolve lideranças religiosas. Então, a Guerra de Canudos é sim uma revolta política, mas também é uma revolta religiosa com pano de fundo religioso, com questões religiosas. Por que eu falo isso? Antônio Conselheiro, que é a grande liderança da Guerra de Canudos, é um líder religioso também. Então, esse povoado de Canudos, essa formação de Canudos que vai acontecer nesse final do século XIX, e por isso bem no início da República, tudo isso vai ter uma lógica religiosa também. Mas o que a gente precisa discutir para entender Canudos, né? A gente precisa discutir o contexto, o que estava acontecendo na época no Brasil. Bom, Canudos vai ser no sertão da Bahia. E o Nordeste como um todo, naquela época, estava sofrendo muitas questões que envolvia como a principal consequência a miséria dessa região brasileira. Então, falta de investimentos, as questões da seca, as questões de vários problemas sociais na região. Canudos vai ser um povoado que vai se juntar, que vai ali circundar a figura de Antônio Conselheiro, sim, por uma questão religiosa, mas também por uma questão de subsistência. Muitos moradores, né, do povoado de Canudos vai se reunir ali justamente por essa miséria muito forte, muito grande. Lembrando que a gente está num período de transição, que é o final do século XIX. O golpe republicano que a gente viu na aula passada, ele vai acontecer em 1889. Então, muito próximo aí dessa formação de Canudos, e não só o golpe republicano, mas também a política do encilhamento, que a gente também viu na live anterior. Essa política do encilhamento vai colocar o país numa intensa crise econômica, com problemas de inflação, com problemas de alta de preços, com inúmeras questões, com a desvalorização da moeda, tudo isso acontecendo. Esse povoado vai ficando muito grande e vai começar a incomodar tanto a região, os locais, quanto o governo federal. E nesse incômodo dos locais envolve a perda de trabalhadores, né, dessas regiões para o povoado de Canudos. Esses trabalhadores vão começar a trabalhar por si ali nesse povoado e não para os grandes fazendeiros, os grandes coronéis da região. Não só isso, mas também tem uma história de que Antônio Conselheiro ele manda comprar madeira para a construção de uma nova igreja na região. E quando ele manda comprar essa madeira, ele acaba não recebendo essa encomenda e muitos começam a espalhar o boato de que o Antônio Conselheiro ia cobrar de outras formas, que ia ter processos de violência, né? Falando em boatos, eu gosto até de brincar sobre isso, que Guerra de Canudos é um dos maiores polos de fake news da história, né? Como assim? É claro que o termo fake news não existia nessa época, tá, gente? Esse termo é um termo atual, então eu não posso falar fake news de uma forma como se existisse na época, mas existiam sim notícias falsas, boatos, etc. Por que eu falo isso? O governo federal, incomodado com esse povoado, vai espalhar alguns boatos. Essa charge que vocês estão vendo aqui é justamente sobre esses boatos nos jornais. E nesse espalhamento envolve o boato de que Canudos era um povoado monarquista. Só que tem um porém. Não é que o povoado era monarquista. É que o Antônio Conselheiro não concordava com algumas questões da República. E aí é o seguinte, gente, o fato de não se concordar com algumas questões não quer dizer que a pessoa é monarquista, entendeu? Por que eu falo isso? A Constituição de 1891
Se você ainda não viu também a aula anterior, eu aconselho muito depois dessa aula você assistir. A Constituição de 1891 vai ser a primeira Constituição brasileira que separa igreja e Estado. Por que eu tô falando isso? O Antônio Conselheiro não vai gostar dessa questão da separação da igreja e do Estado, nem gostar de que a religião católica deixa de ser oficial. Lembrando, como eu disse, é um pano religioso muito forte essa revolta. Por isso, e é por isso, que começa a se espalhar os boatos de que o Antônio Conselheiro era monarquista, que o Antônio Conselheiro era uma ameaça, que o povoado de Canudos era uma ameaça à coroa, à monarquia, a tudo isso. E isso acaba sendo uma grande justificativa para a República reprimir esse povoado de Canudos. Então, a Guerra de Canudos, né, ou a Revolta de Canudos, se a gente for parar para pensar, essa galera estava no canto deles. É claro que estava um crescimento ali, né, dessa região, desse povoado, mas eles estavam no canto deles, vivendo a vida deles, até que você tem expedições militares enviadas, né, através do governo republicano para destruir o povoado. E aí começam as expedições e as guerras, né, de fato, de Canudos. E aí o que eu quero que vocês observem é que não foi uma, não foram duas, não foram três, mas foram 4 tentativas de ataques, né, contra Canudos. Porque, a princípio, o exército, o governo, né, federal e o exército, lembrando que o governo federal na época era de militares também, né, porque você tem aí os 2 primeiros governos de militares, depois é que começam as questões de civis, mas enfim, muitos militares ali participavam desse governo, mesmo com civis no poder. Foram enviadas expedições pequenas, porque subestimava, né, a força de Canudos, a potência de Canudos. Só que todas essas expedições foram derrotadas. Canudos consegue vencer. E aí, na 4ª expedição, já começa a enviar muita gente, muita arma, são mais de 10.000 soldados, e é de fato um verdadeiro massacre. Em várias provas se é cobrado, se mostram textos, inclusive, porque, não sei se vocês sabem, mas um dos livros mais clássicos da literatura brasileira é sobre a Guerra de Canudos, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. E então se coloca aí esses relatos, né? O Euclides da Cunha vai ser também uma obra jornalística, né? Porque ele vai até o povoado e tudo isso vai ser registrado. Consequentemente, a gente tem um verdadeiro massacre, vários trechos desses massacres, até mesmo de morte de crianças, é colocado em provas, né? Para vocês discutirem a respeito disso e tudo. E é por isso que a Guerra de Canudos, né, vai ser essa violência tamanha, né, sobre e em cima dessas pessoas que tentavam sobreviver a uma grande miséria, juntamente com essa lógica religiosa por trás. Então, basicamente, o que vocês precisam entender da Guerra de Canudos é isso, tá? E as pessoas também estavam cansadas de pagar impostos altíssimos. Sim, tem a lógica dos impostos, tem a lógica da miséria, das regiões, tudo isso atrelado, ok?